Amados ouvintes, estejais atentos às palavras do Espírito de Yahushua aos vossos corações, porque nos convém se atentar com mais diligência acerca das palavras que já temos ouvido da parte do Espírito de Yahushua, para que em tempo algum venhamos nos desviar delas. Pois diz a palavra: e quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Muitas pessoas pensam que aquilo que nós ensinamos é doutrina de homens, e infelizmente eles pensam desta forma porque foram ensinados, foram doutrinados a rejeitar a verdade para juntar para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Quem crê em Yahushua não é condenado, irmãos, mas quem não crê em Yahushua já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahu. E nós vemos, irmãos, que são muitas as pessoas que estão desprezando este nome, estão desprezando a justiça que provém neste nome. Yahushua é aquele que veio dos céus no propósito de buscar e salvar a humanidade, que veio chamar os homens ao arrependimento, que veio buscar e salvar os perdidos. Ele disse: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão desviando os ouvidos da verdade, e eles estão ajuntando para si doutores, para que eles possam viver de conformidade com seus erros e pecados. Mas assim como Yahushua, ele chamava o povo ao arrependimento, pela qual ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Yahushua quer que nós, através do nosso arrependimento, venhamos produzir os frutos do seu Espírito, como árvores boas, para que não venhamos ser cortados como árvores más do seu reino. Porque toda planta que Yahu, Pai Celestial, não plantou, será cortada do reino dele. Então, meus amados irmãos, o fim da lei é Yahushua para a justiça de todo aquele que nele crê. E aquele que crê em Yahushua é aquele que vive de toda palavra que sai da boca do homem Yahushua. Yahushua, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras são vida e espírito. Oh, irmãos, convém você se atentar e se despertar, para que não seja confundido naquele dia. Porque aqueles que vivem da fé são aqueles que vivem ouvindo o Evangelho e dando crédito na palavra da verdade. A nação Yashoru, na soberba do seu coração, na dureza do seu coração, porque o coração daquele povo estava endurecido, eles não receberam as palavras do homem Yahushua, das quais poderia fazer daquela nação uma nação que estivesse submissa ao reino eterno do Mashiach. E infelizmente, irmãos, nós nos últimos dias estamos contemplando diversas pessoas se apostatarem da fé, porque elas têm se colocado como anti-Mashiach. Eles não aceitam as palavras que cobra deles arrependimento. Como anti-Mashiach, eles não aceitam o nome de origem hebraica do Messias, ou seja, do Mashiach Yahushua. A palavra diz em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, ela vem pela fé no nome de Yahushua, irmãos. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Yahushua está santificado tanto nos céus como na terra. Por isso ele foi exaltado soberanamente.
e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua o Mashiach se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua de todas as nações confesse que Yahushua é o amo, que Yahushua é o amo de todos. Yahushua, ele é o amo de todos aqueles que invocam o seu nome. Então, meus irmãos, o fim da lei é Yahushua, para a justiça de todo aquele que nele crê. E aquele que crê é aquele que ouve a palavra da verdade. E Yahushua, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se você é uma ovelha, você tem que ouvir. Se você é uma ovelha, você tem que obedecer. Se você é uma árvore boa, você tem que ser submissa a esta palavra, porque o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esta palavra, ela corta aqueles que são falsos seguidores de Yahushua, do reino dele. Tais vidas estão vivendo uma vida de engano, porque aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E Yahushua, ele disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu amo. Nós somos seguidores daquele que nos ensina a viver segundo a sua doutrina. A doutrina de Yahushua, ela cobra de nós um viver pela fé. Quem anda pela fé, ele passa a seguir e viver as palavras da doutrina de Yahushua. E a doutrina de Yahushua não é doutrina mundana, não. Não é uma doutrina pagã, não. Não é uma doutrina da idolatria, não. Não é uma doutrina de homens religiosos, não. A doutrina de Yahushua é uma doutrina que cobra de nós um caráter de cidadãos do céu, um caráter de testemunhas da santidade de Yahushua aqui na terra. Muitos estão enganados acerca do ame Yahushua. Yahushua, ele deixava bem claro aos seus seguidores que eles deveriam renunciar-se a si mesmo para o segui-lo, que eles deveriam levar sobre si a crucificação da sua natureza humana, para que eles pudessem estar vivendo pela natureza divina, seguindo a Yahushua em espírito e em verdade. Ninguém pode seguir a Yahushua na carne. Só seguimos a Yahushua se de fato estivermos vivendo em espírito de verdadeiro adorador. Abra o teu coração, meus irmãos. É um alerta do espírito de Yahushua chamando nós a se preparar para ir para a casa celestial. Nesta casa, irmãos, não entra aqueles que infelizmente rejeitam a palavra da verdade. Nesta casa só entra aqueles que crêem na verdade. Só entra aqueles que recebem a doutrina de Yahushua. A doutrina de Yahushua é para todo aquele que nele crê, sem distinção de povo. Porque diz as Escrituras: todo aquele que nele crê não será confundido. E Yahushua, ele é amo de todos aqueles que o invocam. Então, arrependei-vos, meus irmãos, e convertei-vos a Yahushua, para que seja salvo tu e a tua casa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê em Yahushua é aquele que recebe o nome de origem hebraica dele. É aquele que vive por meio da fé na verdade. E Yahushua, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E Yahushua, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes, ao chegar aos nossos corações, fazer de nós um povo especial, zeloso de boas obras. E Yahushua, ele não tem compromisso com aqueles que são rebeldes, com aqueles que são soberbos, com aqueles que são desobedientes.
Porque diz a palavra no livro de Tito, capítulo 1, verso 15: confessam que conhecem a Yahu, mas são desobedientes, abomináveis, reprovados para toda boa obra. Então Yahushua está dizendo para nós que nós devemos crer na palavra da fé. E a palavra da fé que nós pregamos é esta: se de todo o teu coração tu creres em Yahushua o Mashiach, e com a tua boca confessares a Yahushua como amo do teu viver, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É com a boca que nós confessamos a Yahushua como amo de nossas vidas. Porque todo aquele que invocar o nome de Yahushua o Mashiach será salvo. Então abra o teu coração. Nós pregamos, irmãos, não é um evangelho para que as pessoas venham brincar de ser seguidores do Mashiach, não. Nós pregamos um evangelho que custou a vida do nosso Salvador aqui na terra. Muitas pessoas querem servir a Yahushua guardando a lei do dízimo, guardando a lei do voto, que são leis lá da antiga aliança. A lei do dízimo não é para os gentios que somos nós. A lei do dízimo não é mandamento para os seguidores de Yahushua. Os seguidores de Yahushua, eles andam pela fé. E andando pela fé, eles vivem de toda a palavra que sai da boca do amo Yahushua. Mas o dízimo não era dinheiro. O dízimo era a 10ª parte do que se plantava ou do que se criava dos animais. Nunca foi dinheiro o dízimo. E muitos estão pervertendo a doutrina. Aí os homens criaram uma falsa doutrina dizendo que o dízimo é mandamento para nós. E Yahushua, ele repreendeu severamente os fariseus e saduceus. Ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, e desprezais o mais importante, que é o juízo, a compaixão e a fé. Hortelã, endre e cominho não é dinheiro, era semente, era daquilo que era produzido pela terra. Eles davam a 10ª parte do dízimo deles, mas eles desprezavam o que era mais importante. Porque a lei, ela tem que ser espiritual e não carnal. Muitos enxergam a lei de forma carnal para tirar proveito do povo, dizendo que se você não der o dízimo, você está debaixo de maldição. Isso aí é doutrina de anti-Mashiach, daqueles que não aceitam a salvação que vem por meio do Salvador Yahushua. Porque a salvação que vem por Yahushua, ela não cobra dinheiro de nós, ela não cobra voto de nós. Eu não preciso fazer uma campanha para mostrar para Yahushua que eu tenho fé. Eu não preciso dar o dízimo, a 10ª parte do meu ganho, para uma instituição religiosa para provar que eu tenho fé, não. Aquele que anda pela fé é aquele que vive em espírito e em verdade. Quando eu coloco os rudimentos da doutrina da velha aliança sobre os rudimentos da doutrina de Yahushua, que diz que o homem é salvo pela graça, é salvo pela compaixão do Eterno, muitos não aceitam e não se conformam da doutrina do ame Yahushua, que é segundo a piedade. Se alguém sentir de cooperar com a obra do Salvador Yahushua, tem que ser por livre e espontânea vontade. Cada um contribua com aquilo que estiver proposto no seu coração. Eu não posso nunca jamais anular o sacrifício do meu amo, porque ele se fez maldito para nos resgatar da maldição da lei. Porque a lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Se na lei a desobediência trazia a morte,
E os homens não podiam fugir desta morte. Agora, pela lei do Espírito de vida em Yahushua, nenhuma condenação há para aqueles que não vivem segundo a lei, mas segundo o Espírito. Quando nós vivemos pelo Espírito, Yahushua ele nos guia em toda a verdade. Yahushua nos ensina. Ele ensina de que não é necessário a gente ser um dizimista para justificar uma fé na lei. Porque se eu pegar um ponto da lei para obedecer e não obedecer os demais pontos, Gálatas 3:10, porque todos aqueles que são da lei estão debaixo de maldição. Então se você pega a lei do dízimo, você está justificando a tua salvação, a tua fé pela lei. E o fim da lei é o Mashiach para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei do dízimo é Yahushua. O fim da lei do voto é Yahushua. O fim da lei dos sacrifícios é Yahushua. Mas ainda há muitos que anunciam que você tem que fazer um sacrifício. O sacrifício que o Eterno quer é um coração quebrantado e contrito. É que nós venhamos oferecer os nossos corpos como uma oferta viva, santa e agradável a Ele, através de um culto gacional. O culto gacional ele envolve louvor, ele envolve oração, ele envolve uma expressão de cumpridor da palavra, onde esta palavra defende a doutrina da piedade. Piedade é você viver uma vida piedosa, temer a Yahu e guardar os seus mandamentos. Então, irmãos, ninguém será justificado através das obras da lei. Não tenta justificar uma fé movida pela lei do dízimo, porque você está anulando o sacrifício do teu Salvador. Guarda esta palavra, meus irmãos. Se você rejeitar a justiça do Eterno para impor uma justiça criada pelos doutores do engano nos dias de hoje, naquele dia, mais duro juízo virá sobre ti. E Yahushua ele manda nós pregar a doutrina dele a tempo e fora de tempo, porque haveria tempos em que os homens endureceriam o coração e desviariam os ouvidos da verdade para não dar crédito na palavra da doutrina de Yahushua. Confessam que conhecem a Yahushua, mas negam a Yahushua pela lei do dízimo, pela lei do voto, pela lei da campanha, dos rudimentos. Você que guarda a lei do dízimo, por que você não guarda a lei do sacrifício de animais? Você que guarda a lei do dízimo, por que você não guarda a lei do apedrejamento? Aquele que pecasse contra a lei era apedrejado. Não adianta você pegar um ponto da lei e não obedecer os outros, porque se você quer justificar a tua fé pela lei do dízimo, infelizmente você está anulando o sacrifício de Yahushua, porque Yahushua ele morreu no alto do madeiro para te oferecer vida eterna. E vida eterna é para aquele que confessa com a sua boca o nome de Yahushua e crê que Yahushua é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. Guarda esta palavra, amados ouvintes. Esta é a palavra que Yahushua colocou no meu coração para transmitir aos irmãos. Temos que anunciar a Yahushua. Nós vivemos pela doutrina de Yahushua. Se entre nós houver alguém que peque, ao se arrepender e deixar dos seus pecados, alcança compaixão e piedade. Guarda esta palavra. Sujeitai-vos, pois, à doutrina de Yahushua. Resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. Amém não? Guarda esta palavra em nome do Ame Yahushua.
Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.